Olá, muito bom dia, graça e paz. Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, segunda-feira, 3 de novembro de 2025, estamos aqui neste canal A Palavra, a Luz da Verdade, com ensinamentos da Palavra de Deus, estudo bíblico e algo mais que Deus assim nos direcionar. Vamos começar orando a Deus e depois vamos iniciar a meditação da Palavra de Deus. Senhor amado, Deus bendito, em nome de Jesus pedimos a tua bênção, a tua inspiração, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia, confira tudo que vamos falar dentro da Palavra de Deus. O assunto que vamos iniciar hoje, nessa segunda-feira, é falando sobre a lei. E na terça, dando continuidade sobre a lei e a graça, falaremos sobre a graça na terça-feira. Hoje é sobre a lei. Para não tomar muito tempo, que esse assunto é muito extenso, nós o abreviamos, resumindo o mais possível, para não tomar muito tempo. A lei. Vamos ler como referência desse assunto Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tiro sequer da lei. Vamos iniciar fazendo agora, falando sobre a lei. Na lei, a alma que pecasse teria que morrer. Essa era a lei. Aquele que pecasse em ato de adultério ou fazendo qualquer outro mandamento, transgredindo qualquer outro mandamento, morreria. E isso está escrito em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. Vamos agora, continuando aqui, e para ter a culpa perdoada, isso era no tempo da lei, no tempo de Moisés, e para que ter a culpa perdoada, teria que haver derramamento de sangue. Aí é onde entra o que nós estamos falando no decorrer dessa semana. É onde entraria a oferta para matar um boi, uma ovelha ou qualquer animal que tivesse condição. Aquela pessoa ali ofertaria em derramamento de sangue para ter perdoado a culpa da transgressão. Pois sem isso, sem o derramamento de sangue, não haveria remissão algum do pecado. Isso está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Vamos folhear a Bíblia hoje. Achei. Bom, Hebreus fica no Velho Testamento, já próximo, no Novo Testamento, já próximo ao Apocalipse. Capítulo 9, versículo 22. Vamos ler. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão alguma. Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós ali na cruz. Se ele não tivesse derramado o seu sangue ali, não haveria salvação, remissão para nossos pecados. Continuando. E para oferecer esses sacrifícios, havia no tabernáculo os sacerdotes que ofereciam os sacrifícios a Deus, coisas que eram inúteis, porque ali o que o sacerdote estava oferecendo, os animais
simbolizava o Cordeiro de Deus, que está escrito em João capítulo 4, capítulo 1, versículo 29, que o João falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse sacerdote era quem oferecia o sacrifício. O próprio Senhor Jesus foi o sacerdote, e é o sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício, ofereceu a ele mesmo em resgate da nossa salvação, da nossa alma. Vamos ler sobre o sacerdote, está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 19 ao 28. Não vamos ler todo porque é muito extenso. Capítulo 7, versículo 18 até o 28. Vamos ler só aqui o 19 aqui. 7, 19. Diz o seguinte: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Só o 19 já diz tudo, mas lê todo esse contexto de Hebreus, capítulo 7, do versículo 11 até o 28. Você vai entender claramente que a lei, aquele sacrifício, não aperfeiçoou, não teve resultado algum, era apenas uma sombra, uma ideia do que ia acontecer no futuro, que aperfeiçoou. Foi o sacrifício perfeito do Senhor Jesus ali na cruz. Continuando, já estamos aqui perto do final dessa meditação de hoje. Mas Cristo foi o perfeito sacrifício que pôde e pode salvar. Ele foi sacrificado foi ali crucificado sem culpa alguma, o Cordeiro de Deus. O sangue do Senhor Jesus, sim. Ele foi consciente de que estava ali sacrificando por nós. Os animais não. Os animais eram inocentes e ali não aperfeiçoou. Mas o sangue de Jesus aperfeiçoa todos aqueles que se chegam a Ele, se arrependem para viver a vontade de Deus. Aí sim, a gente somos libertos do poder da maldição do pecado. Continuando, pois na lei, quem errasse em um só mandamento se fazia transgressor de todos. Veja bem, isso está escrito em Tiago, já próximo do livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Tiago, vamos lá. Capítulo 2, versículo 10 de Tiago. Já depois de Hebreus, achei. Aqui. Diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Veja bem, todas as pessoas que querem viver ainda, nesse tempo que estamos vivendo, ainda tenta viver preceitos da lei. Então, tem que cumprir toda a lei. Porque se errar em um só, já se torna culpado. Na graça, a gente já vive algo diferente. Vamos falar disso amanhã. Hoje não. Estamos falando só apenas sobre a lei. E aqui já estamos a concluir. Mas Jesus foi o sacrifício perfeito, feito uma só vez, que pode salvar pelo seu sangue. Hebreus capítulo 10, versículo 14 ao 12. Não vamos ler todos, para não tomar tempo. Hebreus 10, do 14 Hebreus capítulo 10, versículo 4 ao 12. Nós não vamos ler todo para não tomar muito tempo. Depois você leia, quando tiver tempo, todo esse contexto do capítulo 10 de Hebreus, que você vai entender. Capítulo 10, vamos começar do versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Eu vou ler o 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste. Veja bem, sacrifícios
e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Deus formou o próprio Filho dele, o corpo, como sacrifício perfeito. Deus não queria mais oferta nem boi. Entenda o discernimento espiritual. Não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. Ali estava sendo oferecido animais inocentes. Agora é o próprio corpo do Senhor Jesus e a sua própria consciência. Versículo 7 eu vou ler. Então eu disse, eis estou no rolo do livro. Já estava tudo preparado por Deus, nos anais de Deus. A meu respeito, para oferecer, ó Deus, a tua vontade. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 8 eu vou ler. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto, nem oblação pelo pecado, nem com isto te deleita. Olha bem, preste atenção, ainda há presunção de alguns líderes fazendo algo que era costume da lei, que não salvava. Preste bem atenção, tenha discernimento espiritual. Aqui é a palavra de Deus que está falando a verdade. Coisas que se ofereciam segundo a lei e não acrescentou, eis, estou aqui para fazer a tua vontade. Remove o primeiro, ou seja, tira a lei, tira o sacrifício. Remove o primeiro para estabelecer o segundo, que é a graça, o sacrifício do próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Nessa vontade é que temos sido santificados. Só através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, na fé na graça, é que somos santificados. Oferta alguma, boi algum, carneiro, dinheiro algum, santifica. Mas a obediência pelo sacrifício do sangue de Jesus, aí sim santifica. Mediante vontade estamos santificados mediante a oferta. Vamos parar por aqui. Até o do Hebreus, do versículo, capítulo 10, do versículo 4 ao 10, nós lemos. Mas seria até o 12, mas estavam por aqui. E vamos ler em Isaías também, não vamos ler, depois você lê o sacrifício. O profeta Isaías, já no Velho Testamento, já profetizando sobre esse sacrifício. Capítulo 53 de Isaías, do versículo 1 ao 5, fala sobre isso. E terminando com essas palavras. É impossível que sangue, animais, remova pecados. E hoje em dia, às vezes há a presunção de alguns líderes pedindo oferta para fazer isso e é isso, para perdoar isso, para salvar isso, para alcançar isso ou aquilo. Leia Isaías 53, capítulo 53, do versículo 1 até o 7, até o 10. Você vai entender. Para a salvação, meu amigo, minha amiga, meu amado irmão e irmã que está se congregando em alguma igreja. O sacrifício perfeito foi o Senhor Jesus. Removeu o primeiro, que não aperfeiçoava sangue algum de animais, e chegou o primeiro, a salvação de Deus. A salvação em Jesus Cristo, que é a graça, o sacrifício perfeito que santifica. É isso que todos nós precisamos entender pelas Escrituras. Deus abençoe a todos, vamos orar. Senhor, abençoe. Que todos venham entender a tua palavra, tenham discernimento. Ótimo dia, amanhã, terça-feira, estaremos falando sobre a graça para concluir essa meditação, a lei e a graça. Ótimo dia, Deus abençoe, até lá.